Artigo 5 da Constituição Federal. Inciso 6. É inviolável a liberdade de consciência e de crença, sendo assegurado o livre exercício dos cultos religiosos e garantida, na forma da lei, a proteção aos locais de culto e às suas liturgias. Inciso 8. Ninguém será privado de direitos por motivo de crença religiosa ou de convicção filosófica ou política, salvo se as invocar para eximir-se de obrigação legal a todos imposta e recusar-se a cumprir prestação alternativa fixada em lei. De honra, né? E não o valor em si, como o senhor está dizendo, mas a sinceridade, a intencionalidade, né? Em ofertar o melhor. Isso é muito importante porque nós quando estamos vivendo, né, uma vida sem Jesus, a gente costuma ser muito extravagante, né? Tem gente que vai pro carnaval e canta e pula e tá tudo certo, né? Ou vai Dá, pras raves e canta e dá pula. o corpo, a atenção, tudo pra É Deus, pro mundo, né? totalmente extravagante. Aí quando vai simplesmente adorar o Senhor, é todo contido, é todo. Se economiza, né? Às vezes as pessoas, para uma discussão, eu sei que graças a Deus nenhum dos ouvintes passa por isso, mas a pessoa discute horas, chega a ficar rouca de discutir. Mas para orar, 5 minutos, 10 minutos é muito. Não precisa de tudo isso, não é? Pessoas que às vezes estão vivendo uma vida afastada do Senhor, não tem a menor dificuldade em bancar festas, banquetes, noitadas. Tá tudo certo, mas quando vão ofertar ao Senhor, quando vão devolver a parte do Senhor, são tão econômicos, são tão mesquinhas. Então, a contrapartida na vida dessas pessoas não pode. Deus é um Deus justo, Deus não tem como é, tratar, né, uma pessoa fiel, generosa, uma pessoa que ama a obra do Senhor, de uma maneira igual a uma pessoa que está totalmente afastada e com o coração tão longe do Senhor. Que para Deus é isso, para Deus é o coração. Para Deus é o coração no agir, é o coração no cuidar, é o coração em estender, é o coração em falar. Não é, queridos? Porque, veja bem, nesse instante, nesse exato instante, Deus está salvando. Tem pessoas agora, nesse instante, estão aceitando a salvação que veio da parte de Jesus Amém, Cristo. amém. Nesse instante, multidões estão se batizando. Nesse instante, Deus está fazendo milagres e prodígios, mundo afora. E a gente, às vezes, não tem o prazer em divulgar isso. Mas se aparece um escândalo, por menor que seja, meu Deus, Ah, tá. a rádio gospel roda aquilo 24 horas. Menos aqui. Menos aqui. Graças a Deus, estamos Amém. num oásis aqui. Estamos num lugar abençoado. Então, é muito importante, querido, que a gente seja é, intencional na nossa adoração a Deus. Adoração envolve tudo, né? Música é um dos pequenos, até dos menores é, exemplos de adoração, né? É, Quando você ama, quando você luta pelo seu casamento, mesmo que esteja em dificuldade, você está adorando a Deus. Quando você luta pelo seu filho que está enfrentando problemas com dependência, você está adorando a Deus. amém. Nós, recentemente, no cenáculo, nós dissemos, né, que o fruto mais doce, ele nasce na região mais árida. É o fruto que vem no meio da dor, aquele clamor que vem em meio às lágrimas. É quando você não tem nem para si, mas mesmo assim você encontra forças para declarar a grandeza e a majestade de Deus. Esses são os frutos que alegram o coração do Senhor. Então nós não podemos, querido, nos enganar com uma vida apática, entendendo que simplesmente porque estamos fazendo parte de um determinado ministério, porque vamos a uma igreja, que está tudo bem. Não, esse é o princípio. O valor da tua vida ministerial vai ser medido no
no quão disposto você está em ofertar o seu melhor. Queridos, é igual eu estou dizendo, você não precisa. Nós temos personalidades diferentes, temperamentos diferentes, glória a Deus. Mas é muito importante que você, na sua pouca força, você ofereça o seu melhor. Fala, não, se eu vou gritar gol pelo meu time, amém. Mas quando eu for adorar o Senhor, eu vou adorar na mesma intensidade. Se eu posso investir em diversões, passeios, em glória a Deus, mas quando eu tiver o privilégio de ofertar na casa do Senhor, quando tiver algum projeto na casa do Senhor, eu vou ter a mesma alegria, o mesmo prazer, porque isso aqui vai reverberar. A melhor roupa que eu comprar vai virar trapo com o tempo. Mas o que eu plantar no reino de Deus, isso vai reverberar para a eternidade. Isso não acaba, isso não tem fim. Então, vamos entesourar para os céus, que Deus te encontre na sua melhor adoração, fazendo com gosto para Deus, levantando. Queridos, Deus não precisa de muitos, Ele precisa de pessoas que estejam apaixonadas. Amém. Como Ele é um Deus apaixonado, que sacrificou o melhor e se doa e criou um ambiente na qual Ele possa estar permanentemente conosco, que nós temos esse mesmo entendimento de reagir ao amor de Deus de uma forma intensa, que nós falemos desse Deus maravilhoso com intensidade, com vibração, com alegria, com convicção. Às vezes, amados, nós temos um prazer em falar das nossas más ações, dos nossos pecados. Eu matava não sei quanto, eu roubava banco, eu passava a noite, a gente chega a salivar de prazer em falar do pecado. Mas quando vai falar do amor de Deus, falar do que Deus fez na nossa vida, é um discurso xoxo, é um desânimo, é uma tristeza. Parece que a pessoa fez um péssimo negócio. Então, queridos, nós devemos nos envergonhar diante de Deus e mudar esse disco. Não, hoje eu vou ser a pessoa mais intensa. As pessoas vão ver esse brilho nos meus olhos e elas vão querer saber e servir o Deus que eu sirvo. Então, nós temos que ser honestos com o que Deus tem feito na nossa vida, ser honestos com o tamanho do nosso Deus, sermos verdadeiros em olhar e descrever o que Deus está fazendo. Quem é Deus? Qual que é o tamanho desse Cristo que nós servimos? Amém. Na verdade, pastor, que às vezes nós olhamos assim e parece que nos falta convicção nas nossas palavras. Não parece que foi roubada a nossa alegria, e a gente confunde isso às vezes com espiritualidade, não é, pastor? A pessoa às vezes assume um ar, né, religioso e não se empolga, e a palavra de Deus, que é viva e eficaz, ela fica pálida. Aí, se de repente migra para uma fofoca, para um outro assunto, nossa, a pessoa se transforma, a pessoa se torna um comunicador incrível. Então, nós estamos do lado errado. E Deus hoje nos chama para nós vivermos essa plenitude. Porque a palavra de Deus, que a alegria do Senhor é a nossa força. Às vezes estamos fracos porque renunciamos à alegria de servir ao Senhor, não é isso? Nós temos visto, por exemplo, o culto do cenáculo foi maravilhoso, foi gigantesco o que Deus fez. Isso me alimenta durante a semana por causa da intensidade que Deus se moveu, por causa do peso da glória de Deus, por causa da manifestação de um Deus vivo. Então, nós temos um Deus poderoso que está trabalhando diuturnamente por nós, que está preparando a nossa eternidade, preparando uma expressão, porque ele já tem tudo para a gente escrito. entender. Pra entender. Nosso cérebro precisa. É maravilhoso, nossa mente não concebe. E esse Deus maravilhoso, nós ainda não arranhamos nem a superfície do que Ele tem para nós. A nossa igreja, a igreja atual, ela tem tanto para receber do Senhor, mas muitas vezes o que nos falta é uma atitude, não é isso, pastor? Uma atitude de realmente de ser voraz, de ser falar, não, eu quero mais, eu vou qualquer teste, eu vou fincar 1000 flechas, porque agora eu sei que tudo é um teste. Eu sei que agora a forma como eu agir vai reverberar e Deus vai poder ver em mim uma pessoa confiável, na qual, não, isso aí tem apetite. Eu até brinco assim, falo, não,
Davi, tem um gigante ali, vou pegar logo 5 pedras. Então, sabe, uma pessoa que tem voracidade em fazer, eu vou fazer para Deus, eu vou fazer de montão, vou fazer bastante. Eu quero viver o que Deus tem para mim, eu quero viver. A decisão total, né? Isso. Para Deus, né? Aí a pessoa fica no meio termo, né? Jesus falou assim, ou comigo junta ou espalha, né? Ou é ou não é. Então, é o morno, né? Exatamente. É o morno, né? Até a gente costuma falar que dessa analogia, né, que Jesus fez lá na carta lá para a igreja, o Apocalipse, dele falar do quente, do frio. A pessoa fala assim, o que você falou no meio da mensagem, né? A pessoa fala, pelo menos sou morno, sou frio, né? Mas Jesus falou que quem dera se fosse frio, porque o frio olha e fala assim, eu tô frio, preciso me esquentar. Ou seja, reconhece, né, sua fraqueza. O morno não, ele fala, tô de boa, né, mais ou menos. O morno fala, tô fazendo, né. E o quente já tá no dele, no certo, né. Inclusive até a gente compara muito assim, parece aqueles políticos, né. Coloca lá, mais uma escola reformada pelo projeto do governo tal. Fala, mas não é obrigação, fica virtude, né. Então, aí a pessoa, ela é o morno, ela transforma em virtude. Teve um versículo que me escandalizou muito. Quase parei de ler a Bíblia na época. Eu tava começando ali a caminhada, recém passei para obreiro, né? Comecei a visitar as casas, pregar a palavra e tal. Aí um dia eu conversei com o nosso pastor, falei, pastor, esse versículo aqui é meio forte, né? Aquele lá em Lucas que Jesus fala assim, depois que vocês fizerem tudo, vocês vão dizer, somos inúteis, né? Como assim inútil, cara? Tô fazendo alguma coisa. Aí eu falei assim, poxa, tá muito forte isso aqui. É porque a nossa alma vê assim, né? Nossa mente. Aí ele falou algo interessante. Ele falou, ó, medita nesse versículo, mas é o seguinte, Cristo morreu por nós. Olha o que ele fez, né? Então, aí eu já encontrei também um amigo que tinha entendido mais ou menos esse versículo. Aí ele falou assim, como é que você tá, irmão? Ele fala, olha, eu tô me esforçando pra ser inútil. Uma hora eu chego lá. Né? Mas assim, não é que Deus tá falando que a gente não presta pra nada, não é menosprezo. É que a gente tem justiça própria. A gente tem, tipo, vou me julgar agora. Ah, eu me julgo assim. Mas você vai lá no julgamento de Deus, não é bem assim. E aí o que vale? É o meu ou é o de Deus? Aí tem que ser o de Deus, porque Ele que proveu a salvação e todo esse projeto que está sobre nós é o Senhor que proveu, né? Graças a Deus. Então, e essa é uma questão que também que nos liberta, né? Porque uma vez quando você... se você está morto, você já não tem nenhum... Não espera, né? Porque essa palavra ela vem assim para tirar de nós qualquer expectativa de reconhecimento ou recompensa. Quando você mata isso, você se torna... assim, um administrador para as coisas grandes de Deus, porque aquilo não vai te mudar, né? Que o grande problema de quem vive por reconhecimento é justamente isso, que por quem vive baseado em validações, é que se o elogio te move, a crítica vai te parar. Exatamente. Você vai viver assim. Agora, a Bíblia diz que nós já estamos mortos, então nós não precisamos dessas coisas. Quando nós abrimos mão de qualquer reconhecimento, a gente não serve para nada e acabou, tá tudo certo. Isso você se encontra livre. Aí você pode administrar uma cidade como Deus nos tem dado, né? Porque a igreja está aqui para abençoar a cidade. Você sabe que é uma missão tão importante quanto você limpar o seu quarto, quanto você cuidar bem da igreja. Você se torna imune a essa sedução que a validação dá, né? Que nós queremos, nossa, tapa nas costas, queremos ser aclamados, queremos ser honrados a uma honra humana. Quando você abre mão disso, fala, olha, o importante é que eu estou aqui, no lugar onde Deus me deixou, e eu vou permanecer aqui, e vou frutificar o máximo que eu puder dentro disso. Quando você está totalmente isento, livre disso, você não, a sua carne, ela entra em mortificação, que é o que o senhor sempre fala. E sempre em sinceridade, né? Porque é igual, por exemplo, aquele caso que Paulo chega e fala assim, tô livre do sangue de vocês. Existem duas situações.
Você vê a sinceridade de Paulo. Falou, ó, é como se ele dissesse, eu fiz o melhor que eu podia, vocês não quiseram. Amém. Mas tem situações que a pessoa pode falar, fulano que não quis. Isso. Mas aí a sinceridade, a verdade é diante de Deus, né? Então, é a mesma situação, mas com motivação. Então, a gente tem que entender a motivação. E quem constrói motivação em nós é só o Espírito Santo. Ninguém muda. Amém. Às vezes tenta, né? A gente quer, né? Mas quem constrói o caráter de Cristo, o Cristo em nós, é o próprio a obra do Espírito, né? Então, tudo isso tem que ser levado em conta e aí chega naquele ponto e falar assim, mas e como, né? Que eu vou ser assim? Espírito Santo, irmão. Traz ele pra sua vida aí, né? Com oração, com comunhão pessoal.